você esteja aparecendo, talvez para nós ainda não. Tá, ainda não. Então, gostaria que você descompartilhasse a tela e a hora que for lá compartilhar, em vez de compartilhar a janela, compartilhar a tela cheia. Tá ok. Tá ok, fechou. Eu erro toda vez. Eu também não estou muito acostumado. Vamos lá, vamos tentar de novo. Para a apresentação. Vou tirar a tela cheia. Agora foi? Quase. Quase. Agora nós estamos vendo a sua tela da reunião. Só colocar na tela do PowerPoint agora. E agora colocar em tela cheia. Ótimo. Foi? Perfeito. Podemos iniciar, então? Pode desejar. Ok, eu agradeço. Bom, então, nós vamos falar rapidamente sobre o setor de atendimento a emergências da CETESB. Como muitos, é uma área especializada que nasceu em razão de uma necessidade. E essa atividade, essa área, ela nasceu em 1978, por conta das muitas ocorrências que tínhamos, principalmente envolvendo petróleo e derivados no litoral de São Paulo. E, a partir daí, o grupo foi ganhando expertise, foi se capacitando e as demandas foram chegando. E hoje as ocorrências envolvendo esse tipo de atividade são mínimas. O grupo é formado por uma equipe multidisciplinar, temos formações das mais diversas. Nós trabalhamos no horário administrativo aqui na sede da CETESB. Fora do horário administrativo, nós concorremos à escala de uma semana ao longo do mês, escala de sobreaviso, né? Não tem plantão permanente aqui, nós temos um plantão à distância. Temos um centro de controle, que é possível verificar aqui à nossa esquerda, é uma infraestrutura bastante modesta. Esse centro de controle, eu vou deixar o contato com vocês, opera 24 horas por dia, para receber da população pedidos de orientação, reclamação sobre fontes de poluição e também emergências químicas. Ao longo desses anos todos, a CETESB, o setor de emergência, acabou se tornando um braço técnico para uma série de outras agências, principalmente aquelas ligadas à segurança pública. Nós temos como atividade no cenário emergencial, só para que vocês tenham uma melhor visão da nossa atividade, a avaliação do cenário acidental sempre sob o ponto de vista da segurança ambiental, a identificação dos produtos, do comportamento desse produto no ambiente, os seus riscos e perigos associados, o apoio a essas outras agências que eu citei. Cabe ao setor também, num primeiro momento, num cenário acidental, exigir desses responsáveis, ou seja, exigir de quem causou o dano, as medidas adequadas de combate e realizar uma avaliação preliminar da contaminação do meio, contaminação do ar, da água, do solo, decorrente dessas ocorrências, e determinar as ações para essas primeiras demandas de recuperação ambiental. É claro que, dependendo da dimensão e da gravidade disso, outras áreas da CETESB especializadas vão ter e, obrigatoriamente, entrar no circuito. Para essa avaliação, nós dispomos de uma série de equipamentos de monitoramento, alguns deles adquiridos através de projetos feridos, alguns com recurso próprio da CETESB. Não cabe à CETESB a resolução, o atendimento da emergência em si, no sentido de dar um fim a ela, né? Isso não é papel do Estado, né? Se assim fosse, nós estaríamos aí socializando prejuízo. Essa responsabilidade de quem deu causa tem um amparo legal nessa exigência, então essa responsabilidade ela é objetiva e ela é solidária, ou seja, ela alcança toda a cadeia
produtiva. Então, o nosso papel é fazer com que essa resposta ela seja efetivada da maneira mais adequada e segura possível, né? Nós dispomos de uma série de recursos para que a gente possa realizar essa atividade. Nós estamos falando de substâncias químicas, produtos classificados como perigosos. Então, para que a gente possa, de fato, estar no cenário acidental, avaliar esse cenário acidental, monitorar essas concentrações, identificar esses produtos, exigir essas medidas corretivas, nós precisamos de recursos adequados. Não é possível improvisar nesse tipo de cenário sob pena de custar a saúde, a vida desses técnicos. Então, nós dispomos de um veículo adaptado, cativo para essa ação. O nosso plantão é constituído por 2 técnicos, então é uma infraestrutura bastante tímida nesse sentido, mas nós temos os recursos suficientes para garantir a nossa segurança e poder realizar esse trabalho com uma certeza técnica. O nosso centro de controle ele funciona 24 horas por dia, nos telefones 3133-4000 e 3133-48. Temos também uma ligação gratuita através do 08000, que é o 08000 11 35 60, na opção 7, que é emergência química, e na opção 4, mortandade de peixes. Então, digitando essa opção, a ligação vai ser remetida ao nosso centro de controle e vai ser atendida e devidamente encaminhada. Nós temos como atividade também, em razão da experiência, uma demanda muito grande de capacitações. Nós temos outras atividades entre uma emergência e outra, que não são poucas também, né? Praticamente uma a cada 1 dia e meio, 2 dias. Nós analisamos processos de licenciamento ambiental, analisamos programas de gerenciamento de risco e planos de ação de emergência para instalações industriais, analisamos processos de licenciamento de empreendimentos rodoviários também, e essa capacitação também, essa demanda por capacitação também é muito grande. Na agenda aberta da Escola Superior da CETESB, de 1987 para cá, já capacitamos mais de 4.000 alunos, capacitamos outras instituições públicas do Estado, fora dele, fora do país, concentra em torno de 3.000 alunos. Criamos um curso denominado Primeiro no Local, dedicado àquele agente público ou privado que é o primeiro a chegar na cena de um cenário acidental desse. Já fizemos 26 edições desse curso e capacitamos mais de 3.000 alunos, com resultados bastante satisfatórios. Realizamos também cursos internacionais na CETESB, já realizamos 12 cursos com 500 alunos estrangeiros capacitados. Realizamos alguns cursos no exterior também, em pelo menos 12 países, aí, com 600 alunos. E essa experiência acabou também demandando alguns atendimentos fora do Estado e fora do país também, né? Fomos buscar essa capacitação em outros países. Só para ter uma ideia desse volume, em 2023, nós realizamos 13 cursos para agentes públicos e privados e capacitamos aí um pouco mais de 1.000 pessoas. Então, dito isso, vamos falar especificamente sobre os dados estatísticos. E a CETESB dispõe de um dado estatístico, de uma série histórica que é única na América Latina. Nós não vamos encontrar em outro país da América Latina e Caribe uma série histórica como aqui do estado de São Paulo. Então, nós temos mais de 13.000 registros desde 1978, apresentados aqui em números absolutos, nesse gráfico de pizza. Como vocês podem observar, o transporte rodoviário acaba liderando essa estatística, são praticamente 50% de todos os acidentes,
E tem uma razão de ordem logística nisso. O transporte rodoviário predomina, e predomina muito mais no estado de São Paulo. No país, do que é transportado como carga, pelo menos 65% é feito pelo transporte rodoviário. No estado de São Paulo, esse percentual chega a 93%. Né? Então, é uma fonte constante de acidentes, de contaminações, de exposição a risco, mas, enfim, mudar esse cenário. E também é uma realidade de praticamente todos os países, ou desenvolvidos ou em desenvolvimento. O transporte rodoviário, porta a porta, é o que predomina. Em alguns países, você tem um equilíbrio melhor entre esses modais de transporte, né, envolvendo o ferroviário, o hidroviário, o transporte por dutos, enfim. Mas, infelizmente, nós temos um predomínio aí do transporte rodoviário, com as suas vantagens, mas também com todo o prejuízo resultante dessa série histórica, dessa política de abrir estradas, enfim. Temos outras fontes com percentuais menores, mas que, quando os acidentes ocorrem, representam aí um potencial de dano bastante significativo. Como os postos de combustíveis, hoje já não é uma realidade, já foi a segunda causa de acidentes ambientais no estado. O processo de licenciamento reduziu isso de uma forma bastante expressiva, né? Então, está aí uma prova viva da importância da ação preventiva do processo de licenciamento ambiental. Nós temos a indústria, com um percentual pequeno, mas potencial de dano grande. Temos ocorrência de descarte, que, em regra, está associado a descarte de resíduo. O produto tem valor agregado, então, o que se descarta, e, além da ação criminosa do descarte de um resíduo, ela tem um tom de sadismo, me parece, porque o descarte de resíduo ele ocorre nos piores lugares possíveis para isso acontecer, né? Quando não, lançam essas embalagens com resíduos em corpos d'água. O transporte... Oi, alô? Acho que Degresse, acho que está com o microfone aberto. Por favor, Degresse. É amigo do senhor da CETESB que está te atrapalhando. Ô, Degresse, colabora aí, velho. O transporte aquaviário, que tem um percentual baixo, mas impactos bem significativos. Outras ocorrências, essas outras têm uma variedade muito grande pela CETESB apoiar outros órgãos de governo. Por exemplo, citar uma recente, um laboratório de refino de drogas, onde manipularam de forma inadequada 2 substâncias, gerou uma reação e morreram pessoas lá. E aí nós vamos em apoio à polícia, à perícia, enfim. O armazenamento, que apesar da baixa frequência, nós estamos falando em volumes aí, alguns na ordem de milhões de litros de produtos. As manchas órfãs, que são características no litoral de São Paulo. Hoje, os sistemas de monitoramento e radar diminuíram bastante. O nada constatado, que efetivamente é o que o próprio nome diz. O não identificado, você identificou a ocorrência, mas ou não conseguiu identificar produto, ou não conseguiu identificar a fonte. Transporte ferroviário, que é um modal também que tem um percentual baixo, mas quando ocorre os acidentes, em regra, geram um impacto significativo. E o transporte por dutos, que historicamente sempre foi um modal seguro, com muitas vantagens, confiável, uma garantia de eficiência, de eficácia na operação desses sistemas, só que, infelizmente, o crime organizado descobriu essa fonte de renda.
né? E é algo que, quando dá certo, traz lucros significativos para os criminosos. Se for pego, no muito é uma pena por furto, com agravante, um furto qualificado, mas na maioria das vezes um furto simples. Então, é algo que nos tira efetivamente o sono, né? Porque eles são criminosos, sem nenhum freio moral, então eles vão trepanar. Trepanação é um nome dado pelas companhias de petróleo a essa prática. Eles perfuram o duto e passam a bombear combustível. Só que tem um porém, muitas das vezes isso dá errado e eles não sabem exatamente o que está sendo transportado por esse duto naquele momento. Então, a possibilidade de perfurar um duto transportando GLP, né, numa região densamente habitada, como é o caso aqui da metropolitana de São Paulo, ela é uma realidade. Nós tivemos um evento recente, na semana passada, em que a Transpetro conseguiu identificar. Felizmente, o trabalho de inteligência da Transpetro, da Polícia Federal, diminuiu bastante a incidência desse tipo de crime, mas é algo que nos preocupa, principalmente pelos volumes transportados, pelas características dos produtos, esses dutos, o fechamento desse fluxo não é tarefa das mais fáceis. Então, entre uma válvula e outra, você pode ter quilômetros de linha de duto aí, e que, se houver um rompimento, você vai ter um impacto bem significativo. Então, essa é basicamente a nossa realidade. Trazendo especificamente, nós temos, como eu disse, um banco de dados com mais de 13 mil registros, e é um banco de dados público, que pode ser acessado. Ele te permite selecionar essas informações por uma série de chaves de pesquisa, como, por exemplo, o UGRI por município, por produto, por data, por uma série de informações nesse banco de dados. Então, aqui, essa divisão por UGRI, o Alto Tietê, por razões óbvias, predomina. Em segundo lugar, nós temos o PCJ e Baixada Santista na frequência. Se houver interesse, depois eu encaminho para o Alexandre essa apresentação para vocês. Aqui também dados mais detalhados, que também fazem parte desse banco de dados, as ocorrências ocorridas nesse período de 1978 a 2024, na UGRI 5, no PCJ, por atividades, por número de ocorrências, e ocorrências com contaminação de água e contaminação de solo. Então, são números bastante expressivos. Eu fiz questão de trazer esse dado, porque nós ainda estamos validando algumas dessas informações, mas nós temos todos esses registros georreferenciados. Então, ele também, esse dado é público, e ele também nos permite uma visualização rápida desse cenário. Aqui na UGRI 5 é possível, se isso não fosse um indicativo plotado aqui das ocorrências geradas, poderia tranquilamente ser um mapa rodoviário, porque a tendência aqui desse vermelhinho que está associando acidentes no transporte rodoviário, ele indica aqui praticamente quase todas as rodovias da bacia. Nós temos outras fontes aqui também que podem ser comparadas. Nós temos outras informações que podem ser sobrepostas no sistema, como os pontos de captação de água em todo o estado de São Paulo. Então, isso fica como informação bastante interessante, bastante relevante, quando se sobrepõem essas camadas de interesse. Aqui eu trouxe uma informação também relacionada ao volume de produtos derramados,
né? São números que impressionam. Em 2024, nós tivemos 750 mil litros derramados de produto no ambiente, a maior parte ocorrida no transporte rodoviário. É claro que desse volume derramado, a sua maior parte foi recolhida, efetivamente, até porque esses acidentes ocorrem em rodovias, em vias pavimentadas, então uma parte significativa disso é recolhida. De qualquer forma, são números bastante expressivos, né? Nós tivemos aí em 2024 292 ocorrências no estado de São Paulo, envolvendo todas as atividades, sendo que dessas 73 ocorrências, 25%, geraram algum grau de contaminação de algum recurso hídrico. Por menor que seja, havendo contato do produto com o recurso hídrico, isso é contabilizado, assim como a contaminação de solo. Esses dados podem ser acessados no site da CETESB. Essas ocorrências são ocorrências de condução bastante complexa, porque você não tem um padrão, você predizer resultados é algo muito difícil, porque você trabalha com muitas variáveis. Então, o local, a quantidade vazada, a característica do produto, o momento, as condições climáticas disso, a caracterização do entorno, né, os valores sociais, aí se teve mortes, feridos, vai gerar desabrigados, se vai obrigar uma desocupação imediata desse entorno, os reflexos disso na paralisação do trânsito, o custo total da fase emergencial, o custo total dessa ocorrência são valores muito significativos, porque você precisa de mão de obra e recurso especializado, então são ocorrências bastante complicadas. A CETESB não licencia a atividade de transporte, isso é de competência federal. Nós atuamos não só nas ações corretivas, quando os acidentes acontecem, mas nós também trabalhamos fortemente nas ações preventivas, com os órgãos representativos desse tipo de atividade. Nós temos uma comissão de estudos de prevenção de acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos no estado de São Paulo, que existe desde 1998 e que já produziu resultados bastante positivos, seja na construção, na revisão de instrumentos normativos. Já estivemos em Brasília defendendo algumas posições relacionadas à segurança dessas atividades, o trabalho social, o plano de comunicação de risco com comunidades que ocupam essas áreas, principalmente áreas industriais, o curso, como eu disse, primeiro no local, que já capacitou milhares de pessoas. Essa comissão realiza blitz regulares em sistemas rodoviários, enfim, a elaboração, temos normas técnicas ABNT que foram criadas no âmbito dessa comissão, enfim, tem um histórico aí bastante importante. Nós temos também, dentro do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários, a decisão de diretoria 070, que disciplina o programa de gerenciamento de risco e o plano de ação de emergências para as administradoras de rodovias, sejam elas públicas ou privadas. Passou pelo processo de licenciamento, de regularização, obrigatoriamente remete à necessidade de um PGR e de um PAI. Essa decisão de diretoria, ela está sob revisão, então acreditamos que até o final do primeiro semestre a gente já consiga publicar essa proposta de revisão, que está sendo discutida com os setores interessados,
Nesse PGR-PAI é exigido das administradoras uma série de procedimentos, de ações, de medidas construtivas, como é o caso dessas caixas de contenção de derramamento de produtos químicos em pontos específicos onde se tenha uma captação ajusante. É claro que existem critérios, existe uma matriz de risco para determinar essa exigência. Não é possível sair construindo caixa ao longo de toda a rodovia, até porque isso ficaria mais caro do que construir a própria rodovia e perderia a razão de ser. Mas ela tem a sua eficiência. Nós estamos trabalhando com o IPT, a Agência Reguladora de Transportes, ARTESP, e as administradoras de rodovia, no sentido de pensar, desenvolver e implantar outros sistemas viáveis de contenção desse tipo de derramamento acidental, com potencial de gerar algum dano, além do que hoje existe, que é uma caixa de alvenaria, uma caixa muito parecida com uma caixa sal, e que demanda ali uma operação dos funcionários da rodovia. Então, nós estamos discutindo, já tivemos um primeiro workshop, que foi bastante produtivo. Vamos ter um segundo, quem sabe, até o final do mês de março, para discutir, para trazer propostas aí de inovação, de melhoria. Enfim, estamos trabalhando nisso. Aqui alguns exemplos de sistemas instalados ao longo das rodovias paulistas. Não é um fim em si mesmo, não é isso que vai resolver a situação. Outras ações se fazem necessárias. Nós recentemente finalizamos um projeto FEIDRO, no qual nós capacitamos cerca de 500 agentes públicos e privados num curso sobre prevenção e minimização de contaminação de recursos hídricos em ocorrências. Fizemos isso na UGRI 6. O retorno disso já se mostra bastante satisfatório, até porque os técnicos começam a perceber a mudança de comportamento desses agentes, principalmente aqueles primeiro no local, mudança de comportamento de prefeituras, enfim. Realizamos isso em diversos municípios da UGRI 6, com um número significativo de participação. Aqui o programa do curso, os temas que foram abordados, depois eu compartilho com vocês. O método que nós usamos para agregar essas informações, usamos o método aprendizado por problema, trabalhando com cenários em escala, em tabletop, envolvendo os aspectos sociais de comunidades lindeiras, enfim, é uma metodologia bastante interessante, tudo isso em escala, com as agências envolvidas, os agentes envolvidos, enfim, e é um método bastante lúdico, didático, que nos traz resultados bastante satisfatórios. Começamos, após essa capacitação, um plano integrado de proteção das águas, que o nome é muito sugestivo, PIPA, que é uma unidade de volume de líquidos, na região de Mariporã, especificamente no município de Mariporã. E como nós trabalhamos com isso, miniaturas, etc., nós criamos aqui um diorama representando o que pretende ser esse resultado, no que se refere a um município ter os equipamentos, os materiais necessários. Nesse caso, o secretário de Meio Ambiente de Mariporã, o engenheiro Vitorino, creio que algum de vocês o conhece, ele está num processo, está numa tratativa com uma promotora de justiça para que seja contemplado em um TAC, para que consiga adquirir esses recursos básicos para uma primeira ação, o que é mais do que lógico, porque o impacto é local, a ação de resposta tem que ser local, não é de se esperar esse resultado do Estado, e tampouco de quem deu causa, porque, em regra, esse processo ele não é imediato. Então, até que se efetivamente consiga alguma coisa, o meio ambiente e o recurso hídrico já vai estar contaminado.
Nós ajudamos o município a quantificar, especificar esses recursos. O Ministério Público sinalizou de forma positiva na possibilidade de contemplar o município com essa verba. Um dispositivo como esse custa, em média, a última cotação que nós fizemos com a carretinha, algo em torno de 30, 35 mil reais. Então, é um valor irrisório para o seu resultado. Então, muito provavelmente, Mariporã deve ser o primeiro município a ter esses recursos. E esses recursos vão ficar à disposição do Corpo de Bombeiros local, né? O Corpo de Bombeiros é o gestor da ocorrência, essa responsabilidade é dele. Qualquer emergência, a coordenação é do Corpo de Bombeiros, o órgão ambiental é um apoio técnico nesse sentido, de maneira que o Corpo de Bombeiros possa ter os recursos adequados para realizar essa proteção. Vale dizer que esses recursos também não atendem a tudo, mas 1/3 daquele volume de ocorrências que eu apresentei a vocês, eles são gerados por produtos combustíveis, tá? Por gasolina, óleo diesel, etanol, tudo bem, o etanol é solúvel, mas 1/3 dessas ocorrências, esse material é efetivo, ele retém, ele absorve, enfim, ele permite uma proteção efetiva desse meio. Aqui uma representação da reunião. Nós estamos construindo juntos esse plano integrado de proteção das águas com a Prefeitura de Mariporã, com a Sabesp, com o IBAMA. Afinal, nós temos uma rodovia de administração federal, que é a rodovia Fernão Dias. O IBAMA está participando efetivamente, tem contribuído. Muitas exigências farão parte do processo licitatório de renovação da licença de operação da rodovia. Nós temos várias secretarias da administração municipal, o setor saúde participando desse processo. A ideia é que a gente construa essa arquitetura, essa estrutura do plano integrado na região de Mariporã. Aqui a lista de presentes, e que a gente consiga materializar isso de uma forma simples, prática e objetiva. Estamos pensando na construção de um aplicativo dedicado a situações emergenciais, não necessariamente envolvendo somente produtos perigosos ou produtos químicos, mas de ocorrências que envolvam qualquer ameaça, qualquer possibilidade de ameaça ao meio ambiente e à segurança da população relacionada a isso. Então, estamos pensando na possibilidade de construção de um aplicativo com base de dados, com diagnóstico, com levantamento, em que os agentes públicos locais, no âmbito estadual, municipal e federal, possam lançar a mão de forma imediata